Estamos de volta com o programa Eclésia. Hoje o nosso tema são os santos juninos. Afinal, mês de junho em todo o Brasil e algumas partes fora do Brasil. O Padre Gui diz que lá na Itália nem pensar. Mas certamente tem alguma outra região, outro país que também celebra. Nós estamos falando da vida e da missão desses santos. Não apenas dos símbolos da festa junina, mas por que esses santos são celebrados? Que história existe por detrás? Por que nós devotamos a nossa fé a eles? E no primeiro bloco nós falamos de Santo Antônio de Pádua. Ele tem uma história belíssima. Vocês puderam acompanhar um pouquinho alguns relatos que o Padre Guido fez. Mas agora nós vamos falar de São Pedro e São João Batista. Dois personagens bíblicos. Primeira curiosidade minha, por que é que São Pedro é associado ao tempo? Ó, São Pedro, controla aí, que não chova. Ó, São Pedro, que relação tem, padre? Olha só, muito bem. São Pedro, como nós conhecemos, chefe dos apóstolos, do grupo dos 12, Jesus escolheu Pedro, cujo nome era Simão. E Pedro é o singular de pedra. Explico melhor. Na língua de Jesus, língua aramaica, não existe o gênero masculino ou feminino, é o mesmo. E Jesus chamou de Pedro Kefas. Kefas significa para nós rocha. Rocha. E disse para ele, tu és rocha, pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A partir daquele instante, Pedro se tornou o representante de Jesus aqui na Terra, se tornou o primeiro Papa, certo? Ele que tem as chaves do reino do céu, como se diz, né? Isto é, todos os poderes divinos. E, portanto, quando se fala do céu, logo usando uma mentalidade humana, tomara que não feche demais, né? As torneiras. Exato, que abra para que não caia demais chuva, etc. É uma maneira de uma gíria local, né? Para dizer que Pedro está lá no céu e que está esperando, inclusive, por todos nós lá na pátria do céu. Muito bem, então explicado esse dito popular que todos nós, uma hora ou outra, acabamos falando. Mas Pedro, esse Pedro bíblico, esse Pedro histórico, ele era uma figura muito difícil de lidar, Padre Guido. Os evangelhos relatam as atitudes dele, muitos biblistas, historiadores contam que ele tinha uma personalidade dificílima, que ele era turrão, bravo, ele tinha uma personalidade dura de trabalhar. E foi justamente essa figura que é um dos responsáveis aí pela continuidade da missão de Jesus Cristo, a missão da Igreja Católica, inclusive. Sim. E Jesus escolhe esse discípulo. Por que Jesus não pegou alguém mais fácil? Sim. Não cabe a nós dar uma resposta a esta pergunta. A Igreja, por si mesma, é santa porque o seu fundador é santo. E também é pecadora, porque é formada por pessoas limitadas, que somos todos nós, também Pedro. Inclusive está registrado na Bíblia a tríplice negação de Pedro naquela noite, a mais dramática noite da vida de Jesus. Ainda bem que o Evangelho de São João, no capítulo 21, acrescenta aquele episódio belíssimo, quando Jesus por 3 vezes perguntou para Pedro, você me ama? E São Pedro, disse o Evangelho, quando Jesus pela 3ª vez fez aquela pergunta, ficou triste, porque ainda lembrava aquela noite famosa, quando havia negado de conhecer a Jesus. E disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. E mais uma vez Jesus entrega aos cuidados pastorais de Pedro a responsabilidade de dirigir a igreja. Jesus podia ter escolhido também outras pessoas. Escolheu Pedro, a Senhora fez muito bem. Com 2 palavras fez uma pincelada do caráter dele.
E isso aparece também até nos diálogos não muito felizes entre ele e Paulo. Também isso acontece. Mas isso não importa para nós. O importante é que Pedro conseguiu depois levar para frente até as últimas consequências a sua responsabilidade de dirigir a igreja. Pois é, padre, porque se nós pensarmos na nossa realidade pessoal, no nosso jeito de ser, cada um de nós tem seus limites, seus defeitos, suas dificuldades no caráter, na nossa personalidade. E mesmo assim, cada um de nós também é chamado a ser discípulo. Sim, exato. Repito que uma das características da grande família de Deus é esta aqui, a fraqueza humana. Mas Deus, diante disso, não está com medo. Aliás, parece uma preferência dele escolher até os mais fracos para confundir os mais fortes. Nós não temos capacidade de entender, às vezes, a linguagem de Deus. Eu sou um sacerdote, mas quando eu penso na minha dignidade de padre, já sou padre há mais de 40 anos, eu começo a tremer pela emoção, porque é tão grande que não consigo manifestar, não digo só a alegria, mas também o dom precioso que Deus dá a uma vocação sem nenhum merecimento. E Deus continua fazendo isso. Se a senhora fizesse uma reportagem, digamos, mesmo virtual, colocando todos os santos do mundo na sua frente, a senhora poderá notar que todos tiveram momentos de fraqueza. Mas hoje estão na frente dos altares como nossos intercessores, porque conseguiram entender de ser um instrumento mesmo fraco, mas com sinceridade sempre apelaram para Deus. Tá certo, fica aí também o encorajamento para nós seguirmos Jesus Cristo, Sim, de acordo com a nossa realidade pessoal, com as nossas dificuldades. Mas, padre, por que é que foi aliado à data de comemoração, de celebração de São Pedro, a figura de São Paulo? Sim, porque Pedro e Paulo são consideradas as colunas da igreja. Por caminhos diferentes, se tornaram as pessoas de maior destaque. Pedro como apóstolo. Paulo, um ano depois que Jesus subiu para o céu, aconteceu na vida dele aquela conversão, aquela mudança total de vida, e de perseguidor, como ele era dos cristãos, ganhou o título também ele de apóstolo dos povos. E Paulo colocou na sua cabeça um objetivo: fazer de tudo para que a missão que Jesus havia dado aos apóstolos de levar o evangelho até os confins do mundo fosse realizado por ele. E iniciou uma sequência de viagens até chegar àquela cidade que era conhecida como os confins do mundo, isto é, Roma. Até lá. Os dois, Pedro e Paulo, por motivos diferentes, se encontraram com a graça de Deus. Pedro deu uma resposta imediata. Paulo veio depois, mas conseguiu reverter a situação da sua vida. A senhora só imagine, era um homem que castigava e que colocava na cadeia ou até matava os cristãos. E este cara, de repente, se apresentava às comunidades, falando bem de Jesus, criando naturalmente um clima inicial de medo e de desconfiança. Mas ele comprovou até o fim a sua fidelidade a gente. E é interessante porque Pedro conviveu com Jesus Cristo, Sim. acompanhou a sua missão, mas Paulo não. Paulo é como nós, seguiu a Jesus Cristo por convicção e por amor ao Evangelho, porque ele não conheceu. Sim. Exato, e Paulo usou toda a sua capacidade, a sua inteligência, em primeiro lugar, em ouvir a doutrina de Jesus e praticá-la. E olha, um pormenor, sabemos que por mais de 30 anos, nenhum dos apóstolos ou evangelistas tiveram um livro nas mãos. Jesus não deixou assinado nenhum documento.
E Paulo conseguiu transmitir a fé na íntegra. E olha, estão registradas na Bíblia 13 cartas. Ele deve ter escrito, quem sabe quantas cartas para as comunidades por onde ele passava. Muitas se perderam por aí, né? Mas estas 13 cartas mostram claramente a integridade da fé que ele vivia na sua pele. Está certo. Além da figura de São Pedro, que é comemorado no mês de junho, nós temos a figura bíblica de São João Batista. Sim. Qual é a relação de São João com as festas juninas? Opa! São João Batista é chamado o precursor de Jesus. Também uma palavra que não usamos muito na nossa linguagem. Precursor significa aquele cara que vai na frente de. Ele veio ao mundo para ir na frente de Jesus. Era parente, filho de Zacarias e de Santa Isabel. 6 meses de diferença com Jesus, né? Ele recebeu a vocação de preparar o ambiente daquela época para acolher e recepcionar a Jesus. Mas não um Jesus bebê, mas um Jesus adulto. Já com 30 anos de idade, quando já estava pronto para iniciar o seu ministério público. Por isso, João Batista retirou-se no deserto e se alimentava do que encontrava por aí, numa linguagem muito simples. O Evangelho fala de mel silvestre e de gafanhotos. Não vamos pegar o pé da letra, minha gente, né? João Batista comia gafanhotos. Não é bem isso. Para dizer que comia o que encontrava. Trajava o que encontrava por aí também. E se preparava com grande penitência. E gritava, gente, convertei-vos. Porque entre vocês já está vivendo uma pessoa diante da qual eu não sou digno nem de desamarrar o nó da sandália. E nós estivemos na primeira basílica cristã do mundo que leva o nome de São João. Para matar a saudade, vamos rever algumas imagens? Padre, quando nós entramos, quando a nossa equipe entrou aqui na Basílica de São João, todos silenciamos, ficamos sem palavras, porque é uma arquitetura fantástica, é um clima de oração maravilhoso, um ambiente que nos ajuda a sermos mais católicos, a vivermos melhor nossa fé. Exato. Inclusive o imperador Constantino fez questão de colocar, como com certeza vamos ver agora, né, as imagens dos 12 apóstolos, imagens gigantescas, porque os apóstolos foram verdadeiros pontos de referência na divulgação e na difusão da fé manifestada e ensinada por Jesus. E graças ao trabalho dos 12 apóstolos no mundo inteiro é que a fé chegou na íntegra também para cada um de nós. É isso aí, São João Batista, então, esse precursor de Jesus Cristo. E a fogueira também está associada, essa fogueira junina, Sim. à história de São João. Rapidamente, padre, por que a fogueira junina tem a ver com São João? Sim, a fogueira gera luz, a chama. É a chama de alegria, que depois virou um símbolo até tradicional de uma festa, etc. Mas a igreja, comemorando a festividade do nascimento de João Batista, veja que 24 de junho, 6 meses depois, é a noite de Natal, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, para dizer que ele veio para anunciar a verdadeira chama, a verdadeira luz que é Jesus. Por isso esta festa, pelo anúncio que João Batista dá ao mundo da chegada do nosso Salvador. Está certo. Por esse motivo. E no próximo bloco, você sabe qual é a diferença entre fazer um pedido para um santo e ser devoto dele? Nós voltamos daqui a pouquinho.